Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Você já sabe, esse é o momento da gente dar o nosso pontapé inicial do estudo do guia da lição da Escola Sabatina, que tem todo trimestre, 4 vezes ao ano você tem temas maravilhosos da Bíblia para a gente estudar. E esse trimestre, a gente já chegando na metade agora, no episódio número 8, nós estamos estudando o livro do Êxodo e a gente já cobriu a metade do livro praticamente. Estamos chegando aqui na metadezinha do livro de Êxodo, capítulos 19 e 20, que vão ser o escopo do estudo de hoje, né? Nós vamos, a maior parte do tempo, ficar aqui no 19, mas abordar algumas coisas ali do 20 também. E você que talvez já frequente a igreja há muito tempo, você sabe o que o capítulo 20 de Êxodo traz, né? Sim, a gente está falando dos 10 mandamentos, né? Talvez ali dentro da visão de muitos como o auge da aliança de Deus com o povo de Israel, mas no estudo dessa semana a gente vai ver que tem muito mais sobre esse assunto do que a gente gosta de resumir. A gente acha que não, os 10 mandamentos é tudo que há no universo e é a única coisa que existe, mas existem alguns aspectos, algumas nuances, algumas falas de Deus, algumas respostas do povo, algumas respostas de Deus às respostas do povo, e tudo isso formata essa narrativa maravilhosa que é o livro do Êxodo, que lá na frente a gente vai entendê-la todo ali, os escritos de Moisés, como a lei, a Torá. Todo esse contexto, não só daquilo que Deus está prescrevendo para o povo, mas também a reação do povo, a reação de Deus, esse vai e volta de um relacionamento entre o Deus Todo-Poderoso e esse povo que Deus está salvando, e quais são as implicações disso para a salvação de todo o resto da humanidade. Então fica aqui com a gente que esse episódio está espetacular. A gente vai trazer muita coisa aqui que talvez você nunca tenha pensado a respeito, nunca tenha entrado em contato, mas faz parte, cada um de nós já passou por isso, então eu espero que esse episódio possa agregar bastante para você também, tá certo? Se você já é de casa, você já sabe, você tem uma só tarefa, clicar no botão de curtir. Se você está chegando aqui agora, deixa esse curtir para o final do vídeo, né, para ver se você realmente gostou. Mas caso você esteja gostando desse conteúdo, já clica aqui em se inscrever também, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos, que não se resume à lição da Escola Sabatina. A gente também tem o curso de interpretação bíblica e o curso de teologia bíblica, ambos aqui na descrição. Clica no link da playlist e você vai ser direcionado para esse conteúdo. Mas não vai para lá agora não. Vamos estudar, lição de número 8, o que vai acontecer agora ao pé do Monte Sinai. E para frequentar esse ambiente do Monte Sinai junto comigo, eu tenho mais uma vez a presença do ilustre Leonide Primo. É uma honra, viu? Mais uma vez, Deixa eu mais te perguntar, uma semana. A gente vai entrar no Monte Sinai agora. Eu só tenho uma pergunta para você. Faça. Tomou banho? Essa parte era muito importante para receber as leis, né? O pessoal tinha que tomar um banho para estar pronto espiritualmente e fisicamente, né? Tá aqui, né? Tá escrito isso aí. Tá escrito aqui, tomem banho, porque Deus não terá por inocente aquele que chegar fedendo. Pronto. Essa é uma regra áurea para a vida, não é verdade? Lembre de passar o seu desodorante. Tá certo. Brincadeiras à parte. Não, mas de novo, é uma honra estar com vocês. Vamos começar então, né? Vamos pro que interessa. Vamos. E eu acho que a gente já pode, assim, eu acho que essa lição especificamente, Leonide, a gente não vai entrar tanto naquela divisão que o pessoal tanto gosta de seguir o dia a dia da lição. Entendi. Mais complexo fazer isso, essa lição. Talvez essa é a próxima, e eu nem sei se a gente vai cobrir tudo que a lição tenta abordar nessa semana, talvez a gente deixe para a próxima. Entendi. Vamos ver conforme a nossa conversa vai guiando, porque assim, tem tanta coisa legal aqui nos capítulos 19 e 20 que eu não sei se uma hora, né? O tempo aqui da nossa lição, né? Não se espante se esse episódio aqui tiver 3 horas não, e o próximo, e sobrar coisa pro próximo, né? Mas enfim, vamos ver. Mas eu já peço desculpa, talvez a gente não siga, né, todo o roteirinho certinho da lição, mas nós vamos seguir textualmente aqui. Isso. O conteúdo original da lição, que é o livro, é o livro do Êxodo. Tá certo? Então acho que a gente pode começar do começo aqui, né? Então, qual que é o contexto imediato ou imediatamente anterior aqui ao verso 1 do capítulo 19? O que aconteceu aqui até agora? A gente teve ali antes, né, de chegar no capítulo 19, que a gente falou na semana passada, aquela conversa de Moisés com Jétro, de Moisés sendo instruído por Jétro para deixar o povo mais organizado, né? Isso. Só que isso acontece antes do próprio Deus organizar o povo. Por quê? A partir da libertação da escravidão, o povo, como a gente comentou na lição passada, vai ser levado pelo deserto até o Monte Sinai. E essa levada do povo, Deus ele vai fazendo de uma forma mais
eu diria até tranquila, não tão organizada de organizar o povo, deixando o povo mais livre para ir. Ele ia guiando o povo através da nuvem, da coluna de fogo, mas quando chega no 19, agora ele vai organizar o povo de fato. Tanto que o povo vai passar muito tempo aos pés do Monte Sinai, sendo instruído por Deus, para pararem de ser agora só uma galera junta e se tornarem de fato uma nação. Então o que faz a diferença de ser o que era um amontoado de gente, a família de Israel, para ser agora a nação de Israel. E o que vai ser essa legislação vai ser nesse momento. E o que é legal é que no verso 1 já fala que esse é o terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Então fazem 3 meses que eles saíram em caminhada. Curiosamente, no verso 16, vai falar que esse é o terceiro dia do terceiro mês. E se você se lembra, a gente falou disso há 3 lições atrás, na lição da Páscoa, que a gente comentou que a festa da Páscoa acontecia no... Ela inaugura o calendário então é como israelita, né? Então, para o israelita agora, é o ano novo. A Páscoa é o ano novo. Isso, o ano novo. Perfeito, perfeito. É o 14 do primeiro mês desse ano novo. E se você contar do dia 14 até o dia 3 do terceiro mês, dão mais ou menos 7 semanas. Dão mais ou menos 50 dias. E aqui, a gente vai ver isso mais pra frente, das festas do santuário, isso aqui é uma nova festa do santuário, que é chamada Festa das Semanas, ou a Festa dos Pentecostes. Isso é muito legal, porque a lei vai ser dada... Eu já ouvi esse nome, Pentecostes. Pentecostes, né? Talvez ali no livro de Atos, quando desceu um espírito, alguma coisa com língua de fogo, isso. A lei, ela é dada justamente na festa do Pentecostes. Algo bem legal. Na primeira festa dos Pentecostes, Deus vai dar a lei, no futuro... O Espírito Santo vem, e o pessoal fala em línguas, traz o povo de volta, batismo e tal, 5.000 pessoas no mesmo dia, algo curioso de se Interessante que os profetas, né, especialmente Ezequiel e Jeremias, eles falam desse Espírito vindo trazer uma espécie de nova lei aplicada ao coração da humanidade. Né? Exato, só que isso não é coisa que eles trazem nova, né? Não. É uma coisa que o próprio Deuteronômio vai fazer lá em Deuteronômio 30, porque Deus quer circuncidar o coração e não a parte carnal, a parte que eu digo de, não, é lei, só quer obediência, não, ele quer o coração de fato, que é o que os profetas vêm trazer. Então o que o Espírito vem fazer no final, está até se antecipando aqui a muitas discussões, mas o que o Espírito quer trazer no final é uma interpretação de amor dessa lei que está em pedra. Terceiro mês, primeiro dia, eles chegam no Sinai. Isso. E aí, verso 2, tendo partido de Refidim, que é onde teve lá o episódio passado, né? O episódio anterior onde a gente estava. Isso. Vieram ao deserto do Sinai, na qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Então parece que tudo convergiu para esse momento, né? Desde, como você falou, desde a saída lá, a Páscoa e tudo mais, todos os episódios de reclamação e vai e volta, todas aquelas lamuriações e Deus demonstrando sua paciência e o povo reclamando e abusando da paciência divina. E se fosse qualquer um de nós já tinha matado todo mundo, se fosse eu, com o poder de Deus, mas sem a paciência e o amor de Deus... Não teria nem planeta Terra mais. Acabou tudo, né? Acabou tudo. Eu vou queimar o planeta inteiro só para ter certeza de que não sobrou nenhum, né? Exato. Vai que sobra. Mas não, tudo isso aconteceu e ainda assim aqui está o povo e eles acampam então de frente ao monte. Verso 3, Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, palavra-chave aqui para toda a nossa discussão, se vocês ouvirem minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Tem um pacotão aqui brilhante pra gente interessante desempacotar, né? Isso. Acho que é legal antes de a gente discutir essa, só ler o verso 7 e 8. Claro, lê pra gente. Ele ainda gente. fala assim, ó: veio Moisés, chamou os anciãos do povo, expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Verso 8 fala assim: então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E eu acho que quando Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, Deus fez assim, ó. Sei. Acredito. Farão. Eu nem conheço o futuro. Né? Eu nem conheço esse povo, né? Eu nem conheço assim, o futuro. Deus ele não precisava nem olhar para o futuro, né? Deus olha para trás e fala assim:
ficou com sede, chorou feito criança, né? Ganhou maná, mas queria carne, queria não sei o quê, papapá, cada pecado. Esse povo aí que reclamou a viagem inteira até aqui, não, o que o senhor falou, vamos fazer. Tamo junto. Tá dando certo até agora, né? Não, agora vai. É daqui pra frente, aí. Você não entendeu? O que passou, passou daqui pra frente. Mas é incrível, assim, de novo, a misericórdia divina em dar sequência ao seu plano também, né? Sim. Mesmo sabendo, e talvez esse seja o grande propósito dele, que esse plano, ele não vai dar certo do ponto de vista humano, né? Ao ponto de vista de qualquer um de nós, parece que foi um plano fracassado. Deus escolheu mal, perseverou mal, manteve mal, administrou mal, porque essa frase de Israel falar, tudo que o Senhor falou faremos, ela não é só irônica do ponto de vista do Êxodo. Dava de tudo, né? Ela é irônica do ponto de vista do Antigo Testamento. Exato. Né? E do Novo. E até hoje. E até hoje. Mas e aí? Mas antes disso, né? Vamos começar uns passos atrás, né? Porque Deus começa falando que ele falou, vocês viram que eu fiz os egípcios e como trouxe vocês em asas de águia. É curioso porque se você olha para a história passada, desses 3 meses, não vi nenhuma águia ali sendo citada, nenhum povo sendo carregado em asas de águia e tudo mais. Claro, ele assistiu o Senhor dos Anéis? Trouxe lá, o pessoal nas águias, né? Depois lá ter queimado lá o... Queimou, derrete o anel lá e eles voltam nas águias lá, né? Isso, de fato, foi isso que ele estava citando. Não, na verdade isso aqui é para mostrar que o povo foi liberto de uma forma miraculosa, né? Então, assim como você ser trazido numa asa de águia, algo miraculoso, o que Deus fez aos egípcios e aos filhos de Israel também é uma coisa miraculosa. Então, não foi por mão humana, basicamente, está falando, né? Eu trouxe vocês de uma forma poderosa, como ele falou, braço estendido, mão forte. E agora ele fala, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardarem a minha aliança, isso é muito legal, né? Ele coloca isso numa condicional, né? Ele não fala para o povo, vocês vão guardar. Ele fala, se vocês guardarem. Eu estou colocando diante de vocês agora uma escolha. Exato. E toda aliança é baseado nisso, né? O que é bastante irônico, porque ele está lidando com um mundo de ex-escravo, né? Isso é curioso. Isso é muito curioso. Porque, de fato, ele está lidando com um povo que foi escravizado por 400 anos, que nunca aprendeu a escolher. Que tudo que era escolha era dado a eles e forçado a eles. Agora ele fala, escolham. Talvez, e só talvez... Quem sabe... Quando eles dizem o que o Senhor falou faremos, será que eles ainda estão se relacionando com esse Deus como se eles estivessem se relacionando com o faraó do Egito? Então, segura essa informação porque... Fica aí o questionamento. O verso seguinte não, a continuação do texto fala, então sereis. Então, se você ouvir minha voz, guardar a minha aliança, serei a minha propriedade peculiar em todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, se eles ouvirem a voz, guardar a aliança de Deus, eles serão propriedade de Deus. A pergunta é... O que significa ser propriedade de alguém? Se eu pertenço a alguém, se alguém é dono de mim, logo eu sou um objeto desse alguém. Essa pessoa tem. Em outras palavras, a gente poderia dizer... Eu sou um escravo. Então Deus está falando, se vocês ouvirem minha voz, guardarem minha aliança, vocês serão meus escravos. Aí o povo fala, nós somos seus escravos, se você falar, nós faremos. Qual que é a resposta única que um escravo pode falar para o seu senhor? Beleza. Vamos. Porque assim, se já era ruim o chicote do faraó... O chicote de Deus, então? O chicote de Deus, ele costuma, fazer um rio sangrar, né? Então. Mas o interessante é pensar que Deus libertou o povo do Egito, onde eles eram escravos de faraó. Então eles eram escravos, Deus vai lá e liberta eles. Agora fala, vocês serão meus escravos. Então a pergunta é, cadê a liberdade de fato? E isso é muito curioso no Êxodo. O Êxodo, aparentemente, não é uma libertação para o povo ser livre sem ter um senhor sobre eles. Sim. Mas, na verdade, é uma troca de propriedade. É a libertação de um senhor tirano para outro senhor magnânimo. Isso. A gente espera assim, né? Esperamos. Vamos esperar o texto dizer pra gente. Mas o Êxodo é uma troca de propriedade. Antes você era escravo de faraó, agora você vai ser escravo de Deus. Você era propriedade de faraó, agora você vai ser propriedade de Deus. Só que é o que você disse... Antes o Senhor era um Senhor tirano, um opressor, um mau. Agora você serve ao Senhor. E a dúvida é, qual Senhor você prefere ter sobre sua vida? Faraó, um lunático ou Deus? Para responder essa pergunta, na verdade, a pergunta certa é: qual deles vai me dar cebolas e pepinos? Boa, então... Porque eles passaram o tempo todo no deserto falando o quê? No deserto, no Egito era melhor, né? Tinha cebola. Tinha cebola. Mas, assim, aparentemente nem maná do céu é o suficiente, bate com as cebolas do Egito, né? Mas aqui ele está colocando, então, diante do povo o seguinte, olha, vocês viram, e vocês viram o que eu fiz com os egípcios, e assim, acho que era muito comum naquela época, assim, se você
guerreava contra um povo Uhum. e você os conquistava, a mão de obra escrava daquele reino passava a ser sua. Sim. Porque a propriedade, você vai saquear a propriedade. Então, Deus, ele guerreou contra o Egito, venceu, e agora ele pega os espólios do Egito. Que são, inclusive, a mão de obra desse povo, né? Só que o que ele está falando é o seguinte: eu fiz isso com os egípcios, mas diferente de um rei que pega os escravos para si, para continuar com a opressão, eu os trouxe para minha presença Uhum. e fiz isso através das asas de uma águia. Ou seja, num sentido muito mais maternal, de Perfeito. livramento, de cuidado. E agora eu coloco diante de vocês a possibilidade de escolher se é isso mesmo que vocês querem. Uhum. É isso. É isso. Inclusive, Jesus, no Novo Testamento, ele fala uma questão que soa muito similar com o que Deus está falando aqui. Ele fala, né? Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre mim, sobre vós o meu jugo. Ele fala, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso é curioso, porque ele fala, tomem o meu jugo. E aí, tipo, é meio que uma troca de jugo, sabe? Uhum. Jugo, só pra quem não sabe, era aquela Canga, né? canga que é no pescoço do boi, né? Isso, pra ele arar, né? O arado. Ou arar ou puxar uma carga. Assim. Isso. Exato, exato. Então a ideia é, você tem o seu jugo, a sua carga, que é pesada, que é densa. Só que você não vai ficar nenhuma vez sem jugo ou sem carga. Você vai carregar alguma carga. Aí resta saber que é a sua que é pesada, que te sobrecarrega, que te cansa, ou se é de Jesus. Então não é uma, eu vou tirar a minha carga e ficar sem nenhuma. É para você trocar. Você pega a sua, como diz o apóstolo Pedro, lança sobre ele e você toma a dele, porque a dele é lança, a dele é leve, né? O fardo dele é suave, é leve, ele é manso de coração. Então é mais ou menos a mesma ideia. Você não tem então um momento que você fica livre de um senhor sobre sua vida, você fica livre de um jugo. Na verdade, você sempre vai ter um. Aí é saber se é o seu ou do Senhor. E é interessante essa questão de ele dar essa escolha, porque invariavelmente, no momento em que eu decido dizer assim, Deus, obrigado pela proposta, parece interessante, mas não é nada pessoal. Tô fora, vou viver a minha própria vida. Eu não quero nem a vida do faraó e nem a sua. E nem a sua. Eu quero viver para mim mesmo. Eu quero liberdade. Eu quero liberdade. Vai dar 15 minutos e a gente já vai ter achado outro faraó. Exatamente. Ou nós vamos ser o próprio faraó para outra pessoa. É porque aí tá o ponto, o Êxodo, a gente já falou sobre isso, que ele é um modelo para salvação, e que no final, todo o senhorio de faraó é uma representação do senhorio do pecado. Então quando você fala, não quero o Senhor como o meu Senhor, não quero Deus como meu Senhor, você está se aliando ao pecado. E ele vai te enraizar. Então você acha que está sendo o Senhor e faraó de outro, mas na verdade você está sendo escravizado pelo pecado. Que é o que Jesus veio de fato libertar a gente, né? Em alguns filmes aí às vezes de gangster, de mafiosos, né? Mafiosos, ou de guerras entre reinos e tal. Aí quando um trono fica desocupado, ou uma vaga, eles falam assim, olha, criou-se um vácuo de poder. O que isso significa? Que aquele assento ele não vai ficar vazio por muito tempo, ele vai atrair alguém para sentar ali. Sim. O nosso coração é a mesma coisa, né? Perfeito. Assim que a gente se desvencilha de um faraó, se a gente não permitir que Deus ele ocupe esse lugar de destaque no nosso coração, outra coisa vai assumir. É assim que funciona o ser humano. Exato. Só que não necessariamente todas as outras coisas vão ser melhores que Deus. Ou não necessariamente não. Definitivamente não, né? A gente citou Jesus, tem outra fala de Jesus que é muito parecida com essa, né? Quando Jesus ele fala de um endemoniado que é liberto de um demônio, aí o demônio vai, dá a volta pelo deserto, dá um rolê, ele volta para aquela... Não, deixa eu ver como é que tá aquela casa anterior. Ele volta e encontra vazia. Por quê? Porque a pessoa não encheu ela de uma outra coisa, não colocou Deus no coração. Aí o demônio vai e chama outros 7 e a pessoa fica pior do que ela estava. Pior do que estava no começo. Que é essa a ideia. Você tirou Deus do seu coração, ou tirou quem quer que esteja sentado no trono, deixou um vácuo de poder. Se você não deixar Jesus entrar, o negócio vai ficar pior do que ele estava antes. Não, mas eu não vou deixar os demônios entrar. Eu mesmo vou guiar a minha vida. Oh, meu pai. Disse Adão. Disse a humanidade, Disse a humanidade. Não tem como, e é justamente essa ideia. Deus ele está chamando o povo, então, para uma aliança com ele. E tudo bem, na escravidão você não faz aliança, né? Não tem como. Você estala o chicote. Exato. Agora, aparentemente, a coisa funciona diferente aqui. Ele tá falando assim, ó, eu quero que vocês sejam, digamos assim, meus subordinados, até certa medida, meus escravos. Perfeito. Só que meus escravos voluntários. Eu quero que vocês se subjuguem a mim porque vocês querem. E para isso eu vou entrar numa aliança com vocês. E aí tem todo um contexto de aliança no Antigo Oriente Médio. Perfeito. Que ajuda a gente a entender um pouco mais disso daqui, que era como essa relação entre, digamos assim, o suzerano, o senhor, e os seus subordinados, seus vassalos, acontecia. E eu acho que é muito isso que vai guiar o entendimento aqui do capítulo 19 e 20. E
assim por diante, né? Isso é interessante, né? No Antigo Oriente Médio, vários povos entravam em aliança uns com os outros, né? Então, por exemplo, você tinha 2 reinos, e um reino era muito forte e outro muito fraco. Esse reino mais forte chegava ali e falava, olha, eu posso destruir vocês ou fazer uma aliança em que vocês me dão coisas, né? Vacas, jumentos, rebanhos, até mão de obra, inclusive virgens. Também tinha alguns tratados, essa parte meio complexa do passado e tudo mais, e o pessoal entrava nessas alianças, e Deus, ele entendendo que o povo conhecia essas alianças e estava dentro desses contratos, entendendo como acontecia, ele resolve fazer um contrato muito parecido. Tanto que se você pegar esses contratos até dos povos hititas, que moravam nessa região de Canaã e tudo mais, e comparar com os textos do Pentateuco, eles são muito parecidos. Tendo até a mesma estrutura ali, de titulatário, quem fazia aliança, de bênçãos e maldições, de ordem de onde guardar essas leis, de estipulações. Direitos e deveres. Exato, estipulações que deveria fazer ou deixar de fazer e tudo mais. E isso é uma coisa que você encontra aqui. Então, mais uma vez, é Deus pegando o povo do local conhecido deles para trabalhar com eles, sempre partindo do conhecido para o desconhecido. Claro que ele vai inovar nesses contratos, né, trazer coisas novas, mas a estrutura que o povo já conhecia, ele utiliza como a mesma. Digamos assim, essa introdução que ele vai fazer aqui, que vai aparecer de uma certa forma, a gente vai ver depois, no comecinho do capítulo 20, dos 10 mandamentos, mas aqui, numa introdução, ele fala assim, olha, eu sou essa pessoa aqui, eu sou essa divindade, eu sou o seu Senhor. Por quê? Porque eu fui lá, quer dizer, não é que eu sou o seu Senhor. Eu estou me colocando agora como... Eu estou fazendo uma proposta, Uma proposta. Querem ser meus escravos? Vocês querem trabalhar para mim, digamos assim, olha, vocês estavam lá no Egito, eu fui lá e libertei vocês. Agora, libertos, vocês têm uma escolha para fazer. Eu vou apresentar para vocês a minha proposta. Eu sou esse Deus que tirou vocês do Egito, né? Salvei vocês. Trouxe vocês até aqui e tudo mais. Se vocês aceitarem assinar esse contrato, eu vou transformar vocês nos meus representantes em toda a terra. Perfeito. Primeiro que toda a terra é minha, é o que ele falou aqui, para começar, né? Toda a terra é minha. Mas eu estou chamando vocês para serem meus representantes nessa terra. E eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes. Reis e sacerdotes. Nada mal para uma proposta de emprego, né? Então, vamos pensar direito nisso, né? O povo estava sendo escravizado, eles são, vamos colocar entre aspas aqui, libertos para uma nova escravidão. A pergunta seria então, na verdade, cadê a liberdade do povo? Não tem liberdade de fato? Ou melhor, o que é a liberdade? Porque parece que a resposta para a escravidão é a liberdade. Perfeito. Mas quando o povo é livre, lá chega um cara, um Deus, né, vamos usar essa palavra melhor, né, um Deus chega para ele e fala, obedeçam. Então no final esse povo nunca pode fazer aquilo que eles querem fazer de fato. Sempre está debaixo de uma mão, de um regente. Então cadê a liberdade de fato? Será que a gente tem essa liberdade para fazer o que quer também? Eu diria que a resposta desde o lado de cá do Éden é não. Não temos liberdade. Não temos liberdade. É o fim mesmo. Na verdade, o que a gente pode escolher, igual você falou, é que destino final a gente quer. Então assim, Adão e Eva, eles foram criados com liberdade. Que liberdade era essa? Todos os frutos do jardim, tudo que o mato dá, tudo que as árvores dão. Só tem um detalhe aqui. Exceto um, né? Então, Deus faz uma aliança, um contrato com Adão e Eva. Então parando para pensar assim, nem lá eles tinham liberdade 100%, então. Então, eles tinham liberdade em que sentido? De poder escolher um lado ou outro. Eles não tinham uma coleira de choque no pescoço deles, que toda vez que eles chegassem a 10 metros da árvore do conhecimento do mal, eles tomavam um choque e caíam duro. Show. Não, eles tinham liberdade para comer do fruto. Então Deus falou assim, olha, não é o fato de eu estar pedindo para você não... Aliás, eu estou pedindo para você não fazer porque você tem liberdade de fazer. Massa, interessante. O problema é, a partir do momento em que eles escolhem por livre e espontânea vontade, usando a liberdade, exercer sua liberdade para comer algo que Deus pediu nesse contrato para que eles não façam, lembrando, o que está no contrato aqui? Se vocês escolherem ouvir a minha voz. Nem foi dito o que era para fazer ainda, né? Eu vou falar certas coisas para vocês. Se vocês escolherem isso, então a liberdade está aí, vocês escolherem. Agora, eu não posso escolher o que eu bem entender e ter as consequências para essa escolha que eu desejo. As consequências para essas escolhas, quem vai definir é a causa e consequência. Quando eles vão lá e escolhem por livre e espontânea vontade desobedecer a Deus e comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, a partir dali, a liberdade que eles têm está muito mais restrita. Eles, na verdade, perderam um pouco dessa liberdade, né? Porque agora eu não escolho tudo que eu quero, eu escolho só
possibilidade que o pecado permite que eu alcance. Na verdade, a liberdade deles é muito reduzida. Tanto é que liberdade é essa onde agora o mais forte manda em todo mundo? Sim, de fato. Isso não começa com o Egito. Não mesmo. Entendeu? Isso começa lá atrás, com os descendentes de Caim, com toda aquela sociedade perversa. Aí a gente chega na época de Noé, a opressão e a maldade é tão grande que Deus precisa dar um reset no mundo. Uhum. Por quê? Porque, assim, beleza, um ou outro vai ter uma liberdade ali para oprimir todo mundo, mas o resto tudo tá Escravizado, lascado. né? Então o pecado ele cria um ambiente onde a liberdade ela não pode ser exercida plenamente. De fato. E do lado de cá do Éden, dentro desse ambiente de pecado, a liberdade ela nunca vai ser uma realidade definitiva, digamos assim. Uhum. Porque a gente sempre vai estar limitado pelas minhas escolhas, pelas suas, pelas de todo mundo e pelas consequências das escolhas de todo mundo. Sim. Que como Gênesis 5 vai declarar, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Ah, mas viveu 900 e tantos anos, e morreu. Entendeu? Por quê? Porque não existe mais a liberdade 100% de qualquer escolha. Então o que Deus está falando é o seguinte, olha, você tem escolha dentro daquilo que é possível do lado de cá do Éden. Sim. Agora, essa escolha não significa uma liberdade de fazer o que você bem entender e colher as consequências que você bem entender. E isso eu acho muito curioso, né? Porque na nossa mentalidade de liberdade hoje, quando você fala com as pessoas no âmbito geral, é justamente essa ideia de você fazer o que quiser sem as consequências. Uhum. Só que no ambiente em que você faz o que quiser, usando agora a consequência existindo, a sociedade vira um caos. Sim. Se todo mundo faz o que quiser, quando quiser, a coisa ela perde um controle. Porque imagina, né? Uma pessoa fala, eu posso fazer o que eu quiser, vou roubar essa pessoa. Aí o outro que pode fazer o que quiser, ele vai lá e queima a casa do outro. E fica nesse jogo até que a sociedade por inteiro se destrói. Sim. Então, no final, a liberdade, nesse contexto de causa, sem a consequência, não existe. E se for usar causa e consequência, tudo se destrói. Uhum. Logo, é necessário uma lei para reger a liberdade. Sim. Porque sem lei, não há liberdade. Não há. Por exemplo, e mesmo onde há lei, existe a liberdade. Sim. Quer dizer, esse é o contexto, né? Então, por exemplo, se eu estou numa sociedade que diz assim, olha, é proibido matar. Uhum. O fato de estar escrito proibido matar me impede de matar alguém? Não te impede. Não me impede. Mas, se você matar, isso quer dizer que está roubando a liberdade de alguém, logo a sua liberdade também vai ser restringida. Então eu preciso arcar com consequências para essa ação. Eu não estou sendo tolhido. Ah, mas você está proibindo, então está tirando minha liberdade. De jeito algum. Não, você ainda tem liberdade para matar, só que você está deixando claro quais vão ser as consequências dessa ação. Só que eu acho muito legal porque vai mostrar no final que a liberdade não é algo para ser dado para um indivíduo apenas. Uhum. A liberdade, no sentido bíblico principalmente, é no sentido do coletivo. Porque se a lei fala, não deve matar, aí eu falo, tá tirando a minha liberdade de poder matar, mas lembra que tá tirando, na verdade, tá dando a liberdade para outro de não morrer. A liberdade, então, ela é dada para todos. A lei seria, então, acho que pode dar esse exemplo, de um muro que ela vai reger a liberdade, falar até onde pode ir, até onde pode vir. Aquela frase, o pessoal gosta de falar, né? Minha liberdade, ou meu direito, ali acaba quando começa o direito do outro. Uhum. Porque a liberdade, de fato, não existe no sentido individual, onde eu posso fazer o que eu quiser. Mas no sentido do coletivo, onde a gente pode viver tranquilo, em paz, em liberdade, cada um se respeitando e amando. Que são as bases do reino de Deus, né? Tanto que, quando Deus dá essa declaração, ele não chama Moisés e fala assim, Moisés, vou te falar umas paradas aqui para você. Exato. Ele fala assim, ó, vou falar para todo mundo. É claro que aqui ele tá falando com Moisés, ele fala mais para Moisés anunciando explicar, né? o que ele vai ser falado para todo mundo. Isso, exato. Então, ó, Moisés, isso que você vai falar para todo mundo. Anunciará aos filhos de Israel. Perfeito. Vocês, todos vocês viram o que eu fiz. Uhum. Eu trouxe vocês até mim. Então, se vocês, todos vocês, escolherem ouvir a minha voz, porque enquanto houver um grupo de pessoas, ou até indivíduos no meio do povo, recusando fazer a vontade de Deus, recusando obedecer as palavras da aliança, a liberdade de todos Israel vai estar prejudicada. Exato, perfeito. E eu acho que isso é fantástico, porque você entender isso é você entender principalmente o que a lei de Deus quer promover, né? Que não é uma prisão. A lei de Deus não quer me aprisionar e deixar com que eu não tenha a minha liberdade de fazer aquilo que eu bem entendo. Mas na verdade está promovendo uma vida para um grupo maior de pessoas. E ela ensina, acho que o principal ponto da Bíblia que é ensinar o contrário do egoísmo, né? Uhum. Que é você, na verdade, se doar, de servir, de ajudar e de pensar no próximo. Pensar sempre no outro que está ao seu redor. E aí volta no ponto da liberdade individual em termos da liberdade coletiva. Quando eu entendo que eu estou vivendo numa sociedade, Uhum. e aí eu falo assim, olha, eu não posso fazer isso. O fato de eu me restringir de fazer isso, não significa que eu não posso fazer mais nada. Não. Significa que eu tenho um outro universo inteiro de coisas para fazer, mas que não vão restringir a liberdade do outro de também escolher fazer todas essas coisas. Perfeito. Né? Então, de novo, voltando lá para o exemplo do Éden. Quando Deus fala não coma essa, o que ele está falando é,
todas as outras. O resto é de vocês, façam o que vocês... Se quiser fazer churrasco de uva com maracujá, inventa, faça salada de fruta, inventa tudo aí e tal. Só tô te pedindo pra você não encostar aqui, porque o dia que você começa daqui, você vai perder a liberdade de poder escolher todo o resto. Exato. Ah, por quê? Porque você vai me proibir? Eu falei, não, porque a partir de então vai ser uma briga para que cada um pense só em si mesmo. E a questão da causa e consequência. Quando você comer desse fruto, a consequência é não poder comer dos outros como você tinha liberdade antes. Sim. E não é nem porque Deus vai privá-los no sentido assim, então agora você não pode mais. É porque agora a ideia de você compartilhar de um jardim se torna a ideia de você explorar o restante da criação para o seu próprio benefício. Exato. Então aí vai lá, primeira história pós-Éden. Um irmão que fica com inveja do outro porque ele acha que o outro tem o que ele não tem. E então, que na verdade ele tinha até também, né? Então, mas aí ele fica com inveja porque na visão dele, na ótica dele, o outro está sendo beneficiado. Ah, se ele tem e eu não tenho, então o que eu vou fazer para poder ter também? Vou acabar com esse rapaz. Acabou-se a liberdade do jovem Abel. Né? Então, esse é o restante da história da humanidade. O tempo todo essa briga individualista da gente pensar só em nós mesmos e como esse individualismo ele vai privar o sentido do coletivo de liberdade, que é o que a gente está colocando aqui, né? De fato. E acho que o restante do verso, quando ele fala sobre ser o reino de sacerdote, nação santa, ele vai mostrar também que a gente pensa nisso, né? Israel ele vai ser essa escolha de Deus para levar depois essa liberdade para outros. Então ele é o reino de sacerdotes, mas também com uma missão. Que a missão dele também é alcançar os outros. Ele vai citar isso, né? Porque toda a terra é minha, no sentido de, tipo, Israel é um dentre todos, mas Israel é um para alcançar também os outros. Sim. Então, ele tem que viver essa liberdade para levar a liberdade aos outros que não têm, né? Isso faz a gente voltar, a gente voltou para a primeira aliança, que é a Adão. Agora vamos voltar, entre aspas, à segunda aliança. A de Noé. Nossa, a terceira então, né? A terceira, tá certo. A de Abraão. A de Abraão. Boa. De Abraão. Noé também está dentro desse contexto, né? Mas acho que Abraão tem uma questão peculiar ali, dentro dessa ideia de que vocês são agora uma nação de sacerdotes e tal. Porque Deus, ele vai... Lembrando, você falou Noé, você tem a Torre de Babel. Perfeito. E aí da Torre de Babel você tem o espalhamento de todos aqueles grupos e aí você vai ter o surgimento de acordo com a lista que a gente vê lá em Gênesis 10, 70 clãs, famílias que vão se tornar em cidades, povos, nações. Então você fala assim, egípcios, estavam lá. Veio de alguma dessas galera que saiu de lá. Ah, os filisteus, os amorreus, os hititas, tudo veio de lá. Até os assírios, estava lá, Nínive também estava. O pessoal veio de lá. Inclusive a própria Babilônia, que naquela época não se chamava Babilônia, chamava Babel, Torre de Babel, mas por causa de um grupo de pessoas que tinha lá, que era os caldeus, que é a tribo mor que vai se transformar na Babilônia. E você sabe, Leonide, quem era caldeu? Quem que era caldeu? Um cara chamado Abraão. Abraão, que foi chamado por Deus de Ur dos caldeus. Olha só. Então, olha só. Ele foi tirado do antro da maldade. Deus vai até a futura Babilônia, que é a Caldeia, e pega um cara, e ele seleciona Abraão, sabe por quê? Por que ele selecionou? Deus olhou porque Abraão era bom, né? Porque Abraão era top, era o melhor que tinha na época. Deus pegou um chumaço de currículos, jogou pra cima, pegou um e falou, vou com esse daqui. Claro que assim, Abraão ouve a voz de Deus e decide obedecer. Por quê? Eu não sei, assim, se Deus... Aí é aquela coisa do ovo da galinha, né? Deus ele foi direto a Abraão porque sabia que Abraão ia responder, ou Deus ele foi para outras pessoas e ninguém respondeu. Isso é interessante, na verdade, até só um aspecto, porque quem vai sair dos Ur dos caldeus para ir para Canaã é Terá, o pai de Abraão. Sim. E aí depois ele morre no caminho, Abraão continua essa jornada, né? Mas ninguém sabe por que Terá saiu primeiro. Será que foi Deus que mandou? Será que não foi? Mas segue seu caminho aí. Segue, né? O fato é que Abraão, exercendo a sua liberdade, escolheu assinar esse contrato com Deus. Falou assim, não, eu vou. E a promessa que Deus faz a Abraão é o seguinte, olha, eu tirei você, uma pessoa aleatória, de uma família aleatória, de uma tribo aleatória, de um clã aleatório, de uma região planetária aleatória, e através de você eu vou abençoar todas as outras famílias que eu não escolhi. E aqui a gente tem um ponto muito interessante sobre a questão da eleição ou da escolha, né? Porque Deus ele não chamou Abraão, ele não selecionou Abraão por quem Abraão era e também por uma razão especial no sentido de abençoar Abraão por Abraão. Só quero abençoar esse aqui que é o meu escolhido, né? É, o resto que se exploda. Na verdade é o oposto, né? Eu quero abençoar o resto, logo eu vou escolher esse rapaz. Por isso eu tô escolhendo ele, porque pelo meu cálculo de probabilidade aqui, esse caminho através dele vai ser o que melhor vai servir ao meu propósito de, no fim, redimir todo mundo. Então Deus chama Abraão, Abraão vai gerar Israel, Israel vira agora
esse grande povo, essa grande família, e Deus vira agora para Moisés e fala, fala para o povo o seguinte, eu vou só reformular algo que eu já falei para Abraão lá atrás, através de você, Israel, eu vou abençoar e redimir todas as outras nações da terra. Porque assim como todas as famílias lá atrás eram minhas, eu chamei Abraão. Agora todos os povos continuam sendo meus, e eu vou chamar você. E aí tem a ideia de que, tipo assim, Deus ele quer chamar Israel, ou ele está chamando Israel aqui para falar o seguinte, olha, eu quero abrir com vocês uma franquia. Bom exemplo, né? Eu vou chamar vocês aleatoriamente do meio de um bando de qualquer outra pessoa, igual eu fiz com Abraão, vou estabelecer vocês numa terra, vou dar para vocês as minhas leis, os meus oráculos, os meus profetas, a minha instrução, a minha presença. Olha que essa é a grande tônica, talvez, da aliança bíblica, perfeito. A presença de Deus. Então, eu vou estar com vocês. A gente já viu a amostra disso na nuvem de fogo, na coluna, né? Coluna de fogo, na nuvem cobrindo tudo ali. A minha presença vai estar com vocês e vocês vão se tornar uma nação tão espetacular. Ouso até chamar vocês de um reino de sacerdotes. Qual que é o papel do sacerdote? A mediação, a relação entre Deus e os outros povos ali, que os outros povos vão olhar para vocês, inclusive lá na frente, talvez você cite de cabeça aí, mas ele vai falar que os outros povos vão olhar para Israel e falar assim, olha, que leis maravilhosas é essa que Israel tem? Quem é o Deus que Deus serve? Justo que eles servem, né? Logo, essa franquia, será que ela dá para expandir também? Será que eu consigo montar uma franquia dessa aqui na minha nação? Olha só. Então a ideia é de que Israel vai servir agora de um modelo para que os outros povos, as outras famílias, nações, clãs, pessoas almejem instalar esse tipo de sociedade ali. E assim serem redimidos. Então essa é a proposta inicial dessa aliança. É tanto que a gente chama disso a mecânica da eleição. Você não é eleito porque você é bom, porque você é o melhor, porque você vai ser o mais abençoado. Você é eleito por causa do outro, né? O foco da eleição nunca foi Abraão e nunca foi o povo de Israel, mas sempre foi a terra inteira e as famílias inteiras. Então, o foco de Deus abençoar e escolher essas pessoas sempre foi para alcançar o outro. Só que parece que a gente sempre perde essa perspectiva quando a gente fala sobre eleição, né? A gente pensa na eleição como Deus me escolhendo para ser favorecido. Exato, como se eu fosse melhor que qualquer outro porque eu fui escolhido, né? Então você chega até numa comunidade, numa igreja, o cara fala, não, porque eu sou escolhido de Deus, logo eu terei isso, eu terei aquilo outro. Só que ele esqueceu o ponto principal, que não foi ser escolhido porque ele é bom, mas para alcançar de fato o outro, levar essa missão que é serviço. E muitas vezes na Bíblia, o escolhido sofre para levar essa salvação. O próprio Abel, né, que é o justo, ele vai morrer por causa de um injusto, que é Caim, que no final tem misericórdia, tem até uma chance de graça, de salvação. O próprio Israel, a gente viu isso nas lições passadas, eles vão para o Egito, porque lá no tempo de Abraão tinha um pessoal chamado amorreus que ainda tinha chance de salvação, de misericórdia, de graça. Então muitas vezes o escolhido, que quer se colocar num pedestal, na verdade vai sofrer para que o outro possa ser alcançado. Olhando para trás agora no desenvolvimento dessa narrativa de Gênesis e até aqui no Êxodo, como a gente vê essa função da aliança e especificamente desse papel do sacerdócio real, digamos assim. A gente consegue ver isso nessas alianças anteriores? Claro, com certeza. Se você lembrar e se você olhar de volta lá no livro de Gênesis, você vai ter uma pessoa, inclusive, fazendo essa dupla função de rei e sacerdote, com Melquisedeque, que é aquele rapaz, aquele rei, né, de Salém que se encontra com Abraão vai dar o dízimo para ele. Sim, sim. Só que isso aqui, dessa função do povo de Israel, ela remonta muito antes disso. Porque lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, Adão, essa humanidade como um todo, né, que ali Adão e Eva vão receber uma dupla função também. Em Gênesis 1 eles são chamados a dominar, uma função que em toda a Bíblia só aparece para reis, e em Gênesis 2, verso 15, fala que eles vão guardar o jardim e cuidar do jardim. Trabalhar e guardar. Essas duas funções só aparecem para Adão em Gênesis 3,15, e depois em Números capítulo 5 aparece para o sacerdote. Isso quer dizer, então, que Gênesis 1 e Gênesis 2... Ele vai cuidar e guardar do santuário. Exato. Então, o sacerdote está para o santuário, assim como Adão está para o Éden. Estou deixando claro essas duas palavras, que é avad no hebraico, né? Avad e chamar, trabalhar e guardar, que aparece em Gênesis 2,15, só volta a aparecer juntas em Números capítulo 5. Então, curioso, juntos duas vezes todo o Pentateuco, toda a Bíblia quase. Então, a função de Adão no Éden era a função do sacerdote no santuário. Então, Adão, lá na criação, ele era rei e sacerdote. Só que ele perde essas funções com a entrada do pecado. E agora Deus está escolhendo Israel para retomar as funções de Adão
E assim ser para o mundo o que Adão deveria ser também para a humanidade, que é esse mediador, que você comentou, né? O papel do sacerdote é de mediar. Ele vai mediar essa aliança com o mundo. O mundo rejeitou a Deus, agora Deus escolhe Israel para ser esse meio de campo entre a humanidade e Deus. Então ele vai representar Deus para a humanidade, vai representar a humanidade para Deus. Sim. Uma função que vai ser depois melhor cumprida de que todos os cumprimentos de coisas e tudo mais em Jesus. Uhum. Que lá no livro de Hebreus fica muito evidente que ele é rei sacerdote também. Sim. Cumprido de novo, ele é o novo Adão, o segundo Rei, Adão e tudo mais. sacerdote e sacrifício. Exato. E Monopoliza tudo, né? Ele monopoliza tudo. E ele depois, no livro de Apocalipse, ele ainda vai repartir o seu reino e sacerdote com os santos. Algo fantástico. A promessa pro novo céu e nova terra é de novo sermos uma nação de sacerdotes. Exatamente, que é justamente o que Israel deveria ser. Então a aliança, ela vai fazer com que Israel comece a trabalhar num reino messiânico desde a antiguidade. O que a gente às vezes vai querer separar, né? Não, isso aqui é Israel histórico, agora é o reino messiânico, o Novo Testamento. Na verdade, para Deus era para ser um plano só. Só que cabia a Israel cumprir a sua parte, cumprir a sua aliança. O que eles entram em aliança, né? Mas será que vão cumprir? Será que não vão? Fica aí para cenas do próximo capítulo. Acho curioso comentar, inclusive, no verso 8, a gente leu aqui, né? A resposta do povo. Por quê? Deus nem tinha explicado ainda qual seria essa voz, o que seria essa aliança que eles deveriam guardar. Não tinha dado nenhum estatuto, nenhuma lei, nada. E o povo falou, tudo que o Senhor falou nós faremos. Não sabemos o que, mas vamos fazer. O que é meio tolo de ser dito, né? Era melhor ter esperado. Não, vamos ver o que ele vai dizer. Não, tudo que o Senhor falou nós faremos. Então eles assumem uma postura de ouvir a voz de Deus, de guardar a aliança, de escravo de Deus, e agora entrar de fato nessa aliança. Sim. Só que isso é muito legal porque nada foi dito ainda, só vai ser dito depois, mas eles já se comprometem a cumprir essa aliança, a guardar essa voz. E a gente vai ver qual vai ser de fato a resposta prática e a resposta teórica. Exato, que tem falar a resposta é fácil. teórica e tem a resposta prática. E mais incrivelmente, como Deus vai reagir à resposta prática. Exato. Que também é algo maravilhoso. Mas isso é coisa para daqui a 2 lições. Perfeito. Talvez. 2 ou 3. Vamos ver. Vamos ver como é que a coisa vai desenvolvendo. Ainda não vai ser semana que vem, mas enfim. A gente vai chegar logo, devagar e sempre. Mas assim, eu acho que no restante do 19 agora, ele vai descrever, igual você falou, a reação do povo, né? E os versos 9 em diante ali, Moisés ele desce, explica tudo para eles, ele fala também pro povo, ele volta e fala com Deus de novo, ele fala assim, ó, Moisés, fala pro povo o seguinte, toma banho, passa perfume, lavem as roupas de vocês, não tenham relações sexuais, né? É para vocês prepararem o coração, a mente, e o hebreu, né, ele tem muito essa ideia do prático pro teórico, né? Não, a coisa não é muito abstrata, né? Então o jeito deles entenderem a realidade é de fato assim, não, eu vou lavar minha roupa, vou me lavar toda e vou ficar aqui meditando, me preparando para esse momento. Aí tem uma coisa que a gente costuma fazer, né? A gente às vezes tem uma tarefa difícil de fazer, a gente não se prepara muito para ela, né? Então ali é uma questão muito solene, né? Eles vão entrar em aliança com o próprio Deus, criador de todo o universo. Então é uma coisa tão única que eles têm que colocar, sei lá, um manto diferente, passar um perfume diferente e realmente meditar e se preparar. Inclusive o próprio monte vai ser delimitado para o pessoal não passar, porque tem que ter ali uma preparação não só do povo, mas também da região para receber o evento que vai acontecer, que acontece no capítulo seguinte, no capítulo 20. E aí, assim, a forma como Deus ele vai se apresentar para o povo é um negócio assustador, né? Sim, completamente sensorial, né? Ele fala aqui que ele vai aparecer uma nuvem negra, e aí ele vai falar com Moisés, e conforme Moisés vai falando com Deus, Deus vai respondendo. Da nuvem, né? E o povo começa a tremer de medo, porque assim, é um negócio assustador. Imagina aquela voz assim, que é um trovão, né, no céu, e Moisés pergunta a coisa e um trovão responde. E aí o povo começa a ficar numa postura bem mais, peraí, a gente falou sim, mas eu não tinha visto essa versão remasterizada, né, do negócio ainda, né? Enfim, mas o 19 vai basicamente terminar dessa forma. Deus fala, Moisés fala, Deus fala, e o povo lá tremendo. O que eu acho mais engraçado é que tem barulho de trombeta vindo do monte. Imagina o que é isso, não tem nada no monte. Quem é que tá no monte tocando? Então, do nada vem trombeta do monte. Tudo bem, uma nuvem escura, um trovão, isso trombeta acontece. É de menos, né? Não, isso acontece em vulcão, né? Sim, sim. Uma nuvem, um raio e tal, mas trombeta no negócio, que loucura, um absurdo. Só que é desse monte fumegando, desse monte com nuvem, trovão e trombeta, que Deus vai falar no capítulo 20. Que é quando a gente começa a entrar no capítulo 20, né?
que o texto começa dizendo, né? Então falou Deus todas essas palavras. É que acho que tem que ficar claro, né? Que ele não falou isso aqui para Moisés e Moisés depois falou para o povo. Ele falou direto pro povo. Exato, inclusive lá no verso 18, 19 até o 21 ali, fica claro isso. Que Deus falou essa parte aqui do capítulo 20, do verso 1 até o verso 2 até o 17, diretamente para o povo sem intermediário. Ele fala direto. E ele começa a falar com essa voz de trovão e o povo fica, como você bem falou, com medo disso tudo, né? Leonide, eu acho que eu vou encerrar a lição dessa semana com a gente discutindo justamente os versos 18 a 21. Pode ser. Vamos só voltar no comecinho aqui. Eu acho que a gente não vai discutir os 10 mandamentos hoje. Tá bem. Porque assim, acho que a gente precisa de uma lição inteira para discutir os 10 mandamentos. Comentar agora vai ficar um pouco reduzido e muito... Então assim, eu entendo talvez a frustração, da gente falar assim, eu queria que vocês falassem porque tá na lição. Só que acho que a lição também, ela tem um papel de ser muito panorâmica, né? Então ela não vai se aprofundar tanto. Então assim, na semana que vem a gente vai entrar de cabeça com mais profundidade nos 10 mandamentos. Show. Aqui a gente vai falar o comecinho aqui e pular para esses versos aqui, só para estabelecer um ponto. Tá bem. E eu acho que a partir da semana que vem a gente pode discutir isso com mais detalhes e tudo mais. Mas eu queria aprender a lição. Você sabe, aí no YouTube é só você colocar lição de escola sabatina, tem muitas outras pessoas que vão discutir mais o texto da lição em si, né? Como eu sempre fui claro com vocês, o propósito do Contra a Cultura é a gente ser um pouco mais biblicamente textual, digamos assim. Legal. Na medida do possível, né? Também. Sim. Então, fica aí esse disclaimer, se você quiser continuar, beleza, se não, obrigado. Mas vamos lá, porque tem algo muito interessante que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Primeira coisa que eu queria colocar aqui, se você quiser mencionar em cima disso, né? Quando a gente fala de 10 mandamentos... Interessante isso. Isso vem do subtítulo que está aqui no começo do capítulo, em negrito. Que não foi inspirado esse subtítulo, já que falou não foi disso Moisés que escreveu. Diversas vezes, não foi. Moisés escreveu aqui, ó, os 10 mandamentos. Sim. Qual que é a palavra, Leonide, que Moisés usa para relatar o que Deus falou? Você usou a palavra específica para isso. Se você ler o verso 1, diz assim, ó: falou Deus todas essas palavras. Em hebraico vai ser a expressão davar. Davar, gosto dessa expressão, davar. Inclusive em todo o Antigo Testamento, quando fosse referir a esses mandamentos, que a gente chama de 10 mandamentos, eles na verdade são conhecidos como as 10 palavras. As 10 palavras. Porque são 10 palavras, literalmente, ou 10 frases, 10 expressões que Deus vai dar, que vão descrever esse momento aqui. Então, mandamentos não vão ser usados para esses mandamentos. Quando é dito, inclusive, na Bíblia de mandamentos, ele vai estar mais ou menos citando todo o Pentateuco. Todas as regras, inclusive os 10 mandamentos. Então, quase nunca vai ser diferenciado na Bíblia quais são os 10 mandamentos e qual é o resto. Essas 10 palavras são ser diferenciadas argumentos dentro do Pentateuco, mas o restante da Bíblia é Torá, é a lei, é os mandamentos, é a instrução, é a regra. Isso contém todo o Pentateuco. Se você me permite... Te permito, o canal é seu. Eu tenho que ser permitido alguma coisa aqui. Eu vou fazer uma pequena esticada hermenêutica aqui. Olha só. E aí você fica à vontade para me refutar ou para falar assim, de fato... Curioso. Não é tão ridículo assim. Mas sabe o que me chama a atenção de fato quando ele fala assim, Deus falou todas essas palavras e aí ele vai falar a sua vontade pro povo? Legal. Quando a gente fala de palavras, isso me remete imediatamente para a criação. Interessante. Porque Deus, ele fala suas palavras e aquilo que não existe passa a existir. Perfeito. E aquilo que está desorganizado se organiza. Então, para mim, esse link ele é muito direto. Pode ser que eu estou viajando aqui, não sei. Eu estou fazendo uma inferência muito grande. Mas eu acho que essa ideia de Deus estar agora falando para um povo e lembrando que esse é um povo que só sabe obedecer ordem. Que está desorganizado. Que está desorganizado, que está vindo do caos da escravidão, que não tem uma identidade de povo, que não tem humanidade, eles são tratados como produtos, como animais e tudo mais. E Deus agora está falando para eles palavras que a gente poderia muito bem chamar de palavras de vida. Legal, boa. Porque a gente olha para os mandamentos e a gente entende assim, regras, deveres, mandamentos. E sim, eles são... regras, deveres, mandamentos. São. Mas na eles essência, são palavras de vida. Olha... Se vocês obedecerem isso, vocês vão viver. Não é porque, tipo assim, se vocês desobedecerem eu vou te matar. Não. Isso aqui vai trazer para vocês vida. A minha ideia é, tipo assim, Deus, ele cria o universo com as suas palavras da forma como ele gostaria que tudo fosse para que nós pudéssemos desfrutar disso da melhor forma possível. Legal. E agora ele tá falando assim, olha, eu quero que vocês vivam dessa forma, porque esse é o melhor jeito que a gente poderia viver. Isso é muito interessante. Então não é viajei muito ou só um pouco?
Vamos deixar isso pro amigo de casa decidir. Mas isso é interessante porque Deus está falando aqui para um povo que foi de fato escravizado, como você bem colocou. E aqui os mandamentos, você sabe bem, eles não são um artigo filosófico explicando as coisas certinhas. Eles são são imperativos muito fortes, com não faça isso, não faça aquilo, lembra disso, faça aquilo. E isso acontece porque Deus, na verdade, talvez fosse o plano dele de sentar com o pessoal e falar: só vou explicar para vocês o que de fato é a vida. E começar a se articular questões muito mais pesadas teologicamente. Só que em vez de falar isso, ele usa os nãos. Por quê? Porque esses escravos não tinham consciência do que era ética, a moral. Moralmente falando, eles estavam decaídos, né? O que eles conhecem é o seguinte: aqui o mais forte pega o que é do outro. Exato. Se você tem algo que eu quero e eu sou mais forte que você, eu vou tomo tomar de você. Se eu não fui com a sua cara e acho que você não merece vir e eu sou mais forte que você, eu tiro a sua vida. Perfeito. Uma outra coisa, por exemplo, você é meu escravo, o escravo não descansa, você trabalha 24/7. É isso que eles conhecem. Eles conhecem essa a é a exploração vida, né? total, a opressão, o mais forte sobrevive, é a lei do individualismo puro. Sim. E Deus está falando assim: deixa eu te apresentar um jeito um pouco melhor de viver, que não é o jeito do Egito. E é legal que essa forma de explicar isso é muito direta, né? Não, não, não. Porque se Deus fosse explicar toda essa questão de vida, o pessoal talvez não entendesse. Se você vê cada mandamento, ele tem um princípio de vida por trás. Não matarás. O que isso significa? A vida é importante. Sim. A vida ela é preciosa. Só que em vez de falar a vida é preciosa, fala não mate. E por que ele faz isso? Porque o povo estava decaído eticamente. É que nem você falar para uma criança que colocar o dedo na tomada faz mal. Você vai tentar explicar para a criança questão de voltagem. Olha só, a corrente, ela é... Não tem como fazer não isso. Encosta. Você faz, não encosta. Você coloca algo ali para que ela não encoste. Agora, se o meu pai precisa me ligar, meu pai é com 65 anos de idade, ele precisa me ligar aqui onde eu moro. E eu com meus quase 40 anos de idade, né? Meu pai me liga e fala assim: filho, eu quero te dar um conselho importante, não coloque o dedo na tomada. Tem alguma coisa errada comigo. Então, aí o problema tá contigo. Então, ao Deus usar essa forma de linguagem, isso aqui é importante na Bíblia, forma e conteúdo trabalham juntos, ao dar essa forma de linguagem, ele tá também ensinando o povo e pegando o povo onde eles estão, decaídos. Só que mesmo dessa forma bem direta, ainda há um simbolismo, ainda há uma beleza muito grande nessa construção, que a gente vai ver isso na semana que vem, não semana passada. Então fica o convite para você participar com a gente também semana que vem. E um outro detalhe, antes da gente encerrar aqui, que eu queria trazer, que você abordou, e você começou a falar isso agora também, que Deus, assim, talvez Deus quisesse se sentar com ele, sentar é o jeito de falar, né? Sim. Mas assim, articular, Deus ele meio que se manifesta para o povo aqui, e tudo isso que ele está falando aqui, nesses mandamentos, nessas palavras, é ele falando pro povo. Diretamente. Antes, sem no capítulo 19, ele chama Moisés, Moisés fala pro povo isso, blá, blá. Beleza, agora todo o povo tomou banho, passou fome, se sentou, ou ficou em pé, né? Assim, acho que todo mundo em pé. Todo mundo em pé, porque não tinha nem coragem de sentar. Ou né? Caído, né? Deitado, estirado no chão que nem morto. Tremendo é fato. Tremendo é fato. Eles ficam ao redor do monte e Deus começa a falar, e eles estão ouvindo. Olha, isso, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. E eu ouso dizer, e aqui talvez uma esticada de novo da minha hermenêutica, mas que Deus ele queria de fato passar esse tempo com o povo, tendo uma relação com o povo. Há teólogos que dizem isso, né? Que Deus não queria só passar os 10 mandamentos para eles de cima do monte, mas toda a Torá para eles. É um pouco complexo. Dentro de um contexto de uma relação, não só, exato. Não é isso, não é isso. Ele falou assim, olha, e é isso interessante, porque, não, eu vou deixar isso para semana que vem. Olha, já fica olha só, tá cheio de ganchos isso aqui eu vou deixar para você vir semana que vem. Lembre que na lição da semana que vem, que é o título Vivendo a Lei, ele vai articular um pouco mais os mandamentos. Então a gente vai estar dentro do escopo da lição. Vai estar. Não estamos fugindo tanto Só assim. que era pra gente passar pelos 10 mandamentos agora, mas a gente vai deixar para semana que vem e a gente comenta as outras leis também. Isso, vai dar tudo certo. Vai tratar. Confia. Mas eu ia falar aqui do comecinho dos 10 mandamentos, mas a gente vai abrir o episódio da semana que vem com essa parte. O meu ponto aqui é o seguinte, Leonídio. Deus, então, ele se apresenta pro povo, fala para todos eles, e eles estão lá tremendo de medo. Sim. E aí, no verso 18, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés, fala-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. E aí Moisés fala assim, olha, não tenham medo, Deus veio para provar vocês, para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. E aí ele vai continuar as leis aqui e tudo mais, mas
O que me passa a impressão ao ler esse texto é o seguinte: Deus, ele vem até o povo e fala, vamos conversar. Olha o que eu quero para vocês, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. O tipo de relacionamento que eu quero com vocês é um relacionamento de liberdade, onde essa liberdade vem com esses pontos, onde vocês vão se restringir, tal, tal, tal. E tudo que o povo tá pensando é, eu vou morrer. Se eu continuar aqui mais um minuto, eu vou morrer. É o fim. E aí eles viram Moisés e falam assim, Moisés, fala você com Deus. E aí, o que você vai fazer, Moisés? Você vai subir lá, o que o Moisés faz, né? Ele vai lá, fala com Deus, e ele volta com uma lista de regras. A impressão que me passa é a seguinte, Deus, ele quer ter um relacionamento com esse povo. E o povo fala, Moisés, acho que se relacionar com Deus é um pouco demais pra gente. Tá muito mas pesado. Se você trouxer uma lista de regras, a gente obedece. Parece que eles ainda... Aí eu volto no ponto que eu falei mais cedo na lição. Deus quer ter um relacionamento de Senhor e povo com eles. Tudo que eles estão conseguindo enxergar é um faraó. Entendi. Eles ainda têm uma visão escravizado, né? Eles ainda têm uma visão de Deus de tipo assim, não, eu não posso ter uma relação, um relacionamento de amor com esse Deus, mas eu sei cumprir regras, então é isso que eu vou fazer. Então Deus, ele quer um relacionamento Parece com o povo. que não sabem muito bem, né? Deus quer um relacionamento com esse povo, o povo quer uma lista de regras para seguir. Que muitas vezes parece o tipo de religião que a gente vive hoje, né? Em vez de a gente entrar num relacionamento com Deus, onde... E avançando agora bastante na história, quanto mais os profetas vão olhar para trás agora, para Deuteronômio, para o que Moisés tentou explicar para a gente, eles vão, na verdade, falar esse ponto. Deus sempre quis uma relação. Deus sempre quis o Espírito dele no coração de vocês, onde o Espírito move vocês a fazer a vontade dele de forma natural. Mas tudo que vocês precisam é o quê? É um texto dizendo o seguinte, não é para fazer isso. E onde que eu já vi isso antes, né? Será que você nunca viu isso na sua igreja, na sua comunidade, onde o pessoal, em vez de falar, ensinar como a gente tem um relacionamento com Deus, te dar regras, o que eu devo fazer nesse dia ou não fazer, o que eu devo fazer em relação à igreja posso ou não. Ir em tal lugar? Posso comer tal coisa? Aí a gente faz um culto inteiro para falar assim, pergunte ao pastor, posso fazer isso? Posso me relacionar com tal pessoa? Posso ir a tal lugar? Posso comer tal coisa? E no final, a pessoa não aprende a pensar e ter um relacionamento com Deus para perguntar a Deus na Bíblia e ter uma resposta. Ela começa a ver o pastor como sendo uma consciência moral dela. Isso é um problema, porque Deus, ele vem e fala, né, em Isaías capítulo 1, vinde, arrazoemos, porque tudo o que ele quer é conversar com a gente, ter um relacionamento de fato. E o que a gente quer, às vezes, como o povo também, é só saber o que eu tenho que não fazer, me dá uma lista que eu me viro com o resto. Só que Deus não quer isso. Tenho também um propósito aqui nessa parte do trovão, que como ficou aqui claro na fala dele, que Deus veio para provar para que o povo tenha temor e não peque. Tem também nisso, na fala de Deus no monte... Deus está assustando eles de propósito. Exato, para que quando o povo lembre quem é Deus, a memória deles volte para o Sinai, para essa presença poderosa. Inclusive Deus, ele vai se apresentar como esse Deus invisível, né? Sempre, Deus o invisível. Por quê? Porque ele está em todo lugar, então ele está sempre contigo, e ele é um Deus tão poderoso, que então fique esperto. Então, a gente sempre fala isso, né? Um relacionamento de temor e tremor. Então, tipo, a gente tem que ter medo de Deus? Sim, faz parte do pacote, porque a ideia é que você tenha esse respeito para com ele, isso é questão de reverência, que você entenda quão pequeno você é e quão grandioso ele é. Às vezes a gente fala, né, não, mas eu posso orar deitado no meu quarto, posso orar de pijama, que Deus vai te ouvir. Ele vai te ouvir, mas também é necessário que você tenha essa tensão, esse balanço entre você saber que Deus é o seu amigo, que está do seu lado, ele te ama, mas ele também é o criador do universo. Que com uma palavra ele pode fazer surgir tudo e também pode desfazer tudo. Então, Deus quer imprimir isso no povo, porque lembra, a gente está falando disso aqui, Deus está pegando o povo de uma questão que eles estavam completamente baixos moralmente. Então, imprimir neles esse temor era importante para manter a fidelidade deles. Então, inclusive a própria lista de regras que ele vai passar para Moisés é uma forma de pegar o povo da onde eles estão. Que é nesse lado de escravizado, nessa consciência de tudo, de como eles estão. Então, todo o Pentateuco vai ser passado assim, porque é uma forma do povo entender. E claro, o que Deus sempre quer é relacionamento conosco. Né? E também o que a Torá vai mostrar pra gente, lembrando que a ideia da Torá nos ensinar é não só na prescrição divina, mas também na descrição do povo. Exato, quem o povo era. E o que ela vai descrever pra gente é que com Deus se apresentando, com Deus se mostrando, com Deus trovejando, ainda assim o povo não obedece. Exato, né? O que é tenso, né? Então assim, pra você ver como é a nossa condição humana, e a gente ainda quer discutir hoje assim, não, mas o que importa é obedecer a Deus. Se a solução é essa, estamos perdidos.
Mas aí, tipo, você fala, o que importa é obedecer a Deus. Mas ele não tá pedindo pra obedecer? Exato, mas eu vou obedecer o quê, então? Aí você acaba que a gente vira a nossa medida do que Deus está pedindo, né? Uhum. Ah, ele não tá pedindo isso não, porque o que ele tá me pedindo Porque é isso é impossível. Exato. Então, quando a gente fala sobre isso, que importa é obedecer, então você teria que obedecer tudo que a Bíblia fala. Só que a gente não faz isso. Uhum. Porque a gente nem sabe o que tem e o que não tem que ser feito. E como saber também, né? Aí volta o ponto de que é somente numa relação genuína com Deus que de fato a gente vai experimentar essa obediência. De fato. E ainda assim, aqui do lado de cá do Éden, ela não vai ser perfeita, Uhum. né? Mas existe também aquela diferença entre a desobediência rebelde, que é aquela postura que eles têm até alguns dias atrás no deserto, né? Eu prefiro ir pro Egito. E tem a desobediência, tipo assim, cara, eu estou mirando no alvo e Mas tô eu não errando. acerto, né? Chute forte pra fora. Né? Tô mirando no gol e o chute tá indo pra fora, né? Então, assim, o que a Torá ela vai mostrar pra gente, e aí é muito lindo como é que... É uma leitura meio difícil de ler, porque ela tem um texto antigo, um conceito antigo, mas tem tanta beleza na forma como Deus vai mostrar a sua vontade, porque ao mesmo tempo que ele está passando uma lista de regras, ele está escrevendo poucas informações para que a gente olhe para isso e fale assim, tá, não entendi tudo, Deus, me explica mais. E Deus é tão gracioso porque a Torá vai ser depois explicada nos profetas, no Evangelho, em Jesus, em Paulo ali, Paulo vai explicar, sim. João no Apocalipse. Então, eu acho isso fantástico da Bíblia, né? Como a Bíblia está sempre construída em diálogo, o que vai ser escrito no Pentateuco vai ser depois elaborado antes. Então, se alguém tivesse só o Pentateuco, claro que não seria tudo mais, mas seria o suficiente ali para ela entender também. Inclusive sobre Jesus e tudo mais. Claro que depois fica melhor para compreender, porque tem mais informação, mas tudo vai ser uma elaboração do que já vem no Pentateuco. Sim, das bases que foram estabelecidas agora. Exato. Por isso, mais uma vez, a importância de você estudar o livro do Êxodo. O livro do Êxodo não é só uma história legal sobre mar abrindo e pragas caindo. Não é só isso. Não é só uma lista de regras do top 10 vontade de Deus. É muito mais do que isso. E, Leonide, a beleza mais belezuda do livro ainda tá para vir. Ainda não chegou ainda, mas tá perto já. 2 ou 3 lições, show de bola. A gente chega lá. E isso tudo seguindo a narrativa do texto. Como é que essa história vai se desenvolver até lá, tá certo? Então assim, de novo, desculpa, a gente gastou 1 hora e pouco aqui para falar do 19, basicamente, um pouquinho aqui do 20. Bastante coisa. Mas semana que vem a gente retoma a parte aqui dos 10 mandamentos. Ah, mas aí já discutiram isso na lição da escola sabatina e tal, já não é? Sinto muito. Né? O nosso objetivo aqui também não é só seguir o cronograma, é tentar aprender o máximo possível. Eu acho que quanto mais você consegue extrair do texto, melhor pro nosso aprendizado, pro nosso crescimento, tá certo? Mas aí semana que vem a gente volta com mais um episódio para poder se debruçar um pouco mais nessas 10 palavras de Deus, tá certo? Você é nosso convidado para chegar lá. Por enquanto, se você curtiu essa nossa conversa aqui e tudo mais, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever se você não está inscrito e também mande esse vídeo para outras pessoas para que você possa ser um reino de sacerdotes. Olha, uma nação santa. Ser um rei sacerdote que vai mediar a palavra de Deus para outras pessoas também. Amém. Tá certo? Esse é o nosso desejo. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até mais. Ajude Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco. E se você olhar de volta lá no livro de Gênesis, você vai ter uma pessoa, inclusive, fazendo essa dupla função de rei e sacerdote. Ela já apareceu, inclusive, com Melquisedeque alguma vez, um rei e um sacerdote, curioso. Mas que abordou Salomão, que abordou Abraão lá, Abraão vai falar com ele e tudo mais. Só que essa função ela é anterior até o próprio Matusalém. E... Caraca, respira aí um pouco, se recompõe. Dá 3 pulinhos. Como que é o nome do cara? Melquisedeque. Essa dupla função, inclusive, vai ser vista anteriormente na Bíblia, né, de rei e sacerdote, inclusive com Matusalém, se você lembrar. Aqui...